Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um dos nossos momentos interessantes do direito tributário. E se até então vínhamos construindo como funciona esse relacionamento tributário, se ele vinha sendo criado ali, organizado, seja na sua previsão legal, o tal do fato tirador com o nascimento da obrigação tributária, aquilo que nós estávamos chamando de crédito, efetivamente, agora nós temos que finalmente encerrar essa relação, ainda que isso não encerre o nosso estudo. Na verdade, eu digo encerrar a relação porque nós vamos conhecer os casos de extinção do crédito tributário. Porque, vejam, se era uma obrigação, se for uma obrigação transformada numa dívida, diga-se de passagem, essa obrigação, na verdade, tem que ser cumprida. E cumprida, eu espero que, efetivamente, de alguma maneira, seja por esse efetivo cumprimento, ou quem sabe até por ocorrência de alguma intercorrência, de alguma outra circunstância qualquer que possa afetar a relação tributária, esse particular um dia tem que ser liberado, porque não faz o menor sentido ele ficar aqui como um devedor eterno, seja pelo tempo, seja porque ele vai cumprir de alguma maneira indireta. Então, o que o nosso Código Tributário reconhece é que existem formas diversas de cumprir essa obrigação, formas que sejam formas diretas do cumprimento, especialmente quando pensa o cumprimento do pagamento propriamente dito, mas também existem outros mecanismos que de uma maneira indireta liberam o particular, acaba fazendo com que ele tenha o cumprimento daquele vínculo, sem que seja, na verdade, com o desembolso de dinheiro, pelo menos num primeiro olhar mais claro. Então, efetivamente, o que nós vamos encontrar são essas causas quando o Código Tributário reconhece como tal. Chamamos isso de extinção do crédito tributário, e essa extinção do crédito tributário é um dos pontos bem marcantes da nossa vida tributária. Digo isso porque o Código Tributário vai listar no artigo 156 quais são as hipóteses. E a pergunta mais pueril que alguém pode nos fazer, é uma pergunta bem pueril, tradicional, por outro lado, quais são essas muitas causas que estão aí listadas. Já adianto a todos que dentro desse relacionamento nós vamos ter uma constante comparação entre a ideia das hipóteses que extinguem o crédito tributário das hipóteses que promovem a sua suspensão. Então, efetivamente, o que a gente acaba encontrando é que, diante daquilo que nós chamamos ser a disciplina relacionada ao crédito tributário, o Código vai afirmar de maneira muito precisa quais são as modalidades que temporariamente suspenderam aquele cumprimento da obrigação, temporariamente tiraram do credor a capacidade que ele tinha de exigir, e de outro lado ele vai trazer essas causas, aí sim, causas distintivas, causas cumpridoras do nosso dever. Eu repito, não precisa pensar necessariamente que é o cumprimento no sentido tradicional da ideia do pagamento, mas existe a hipótese sim, no qual o nosso relacionamento tributário vai ser satisfeito de uma maneira ou outra, mas estará tudo amparado no artigo 156. Quando não poder deixar de ser, isso é a tradição já do nosso Código, ele nessa parte que afeta ao crédito tributário, ele se determina de maneira muito taxativo. Então, essas são apresentadas ali 11 causas de extinção do nosso crédito tributário, e serão essas. Até existe uma certa divagação conceitual e doutrinária se outras hipóteses poderão ser construídas ou não. Mas, na verdade, nós vamos conviver com essas 11, e essas 11 que acabam sendo marcantes no nosso relacionamento tributário mesmo. Então, haverá ali o cumprimento dessas nossas obrigações, haverá ali essa previsão de quais são as modalidades que acabam por satisfazer essa vínculo tributário, e nesse ponto eu queria lembrar a todos de uma maneira muito clara e precisa, que quando, na verdade, nós estamos falando de extinguir o crédito, na verdade eu estou falando de extinguir todo o vínculo obrigacional. Na verdade, a satisfação é, olha, você particular cumpriu de uma maneira direta ou indireta que era de ti esperado, e a Fazenda Pública não pode mais cobrar. Termina por completa a relação, pelo menos para aquele tributo em questão. Então, lembrem quando o Código Tributário apresentou para todos nós a obrigação e o fez lá no artigo 113. Lá no artigo 113 ele disse de maneira muito clara, olha, a obrigação tributária surge com o fatiador, vai ter por objeto o pagamento, mas acima de tudo ela se extingue junto com o crédito dela decorrente. Então, se no passado nós fizemos uma certa separação, marcando de maneira minimamente clara o momento em que aparece a obrigação e o momento que aquela obrigação, por outro lado, vai ser transformada numa dívida pelo ato do lançamento, nesse
caso aqui, nesse nosso momento de encerramento, nós estamos encerrando tudo. Nós estamos realmente liberando o particular de toda a sua satisfação. Nós estamos realmente virando para esse particular e falando o seguinte: olha, que ótimo que você cumpriu a sua parte, que ótimo que você satisfez o seu dever. Nesse contexto, satisfeito o dever já significará dizer que você agora pode ficar tranquilo, porque a fazenda pública não tem mais a possibilidade de vir exigir nada. Então, é assim que nós temos que enxergar esse momento. Pensem lá, o 156 listou as nossas hipóteses distintivas do crédito, mas, acima de tudo, vamos casar isso com o artigo 113, quando naquele parágrafo primeiro, que tratava da obrigação tributária principal, já havia dito para todos nós que a extinção da obrigação vai ocorrer justamente nesse momento que nós estamos extinguindo o crédito tributário. Então, vejam como é importante esse momento, porque, na verdade, é o que se espera ali da liberação do particular como tal. Nesse sentido, quando a gente começa a caminhar, portanto, na nossa compreensão, creio eu que alguns conceitos, no final das contas, nós podemos reconhecer e tratar como tal. Porque, vejam, o que a gente percebe disso tudo? É que o Código Tributário se inspirou muito nas formas que o direito civil já tinha de cumprimento dos deveres em geral, de cumprimento das obrigações em geral. Então, no final das contas, o que a gente percebe é que dessas hipóteses, algumas até terão uma cara tributária, algumas até terão um olhar tributário muito evidenciado, mas não apenas por esse olhar tributário, especialmente para reconhecer, sim, que o máximo que eu posso fazer em algumas modalidades é colocar alguma roupinha tributária para situações que acontecem no nosso dia a dia. Então, nós vamos nos inspirar lá nas obrigações do direito civil, claro, fazendo algumas adaptações, porque no direito civil o importante é a autonomia da vontade de cada uma das pessoas. Já no direito tributário não existe autonomia de vontade de nada. No direito tributário o que importa efetivamente é aquele sentimento em que você acabou por cumprir o seu dever. Então, no caso ali, como esse dever nasce mediante lei, nós vamos ter uma substituição das vontades de quem quer que seja por essa obrigação aí que vai ter toda uma compreensão de ser submetida a uma reserva legal. Então, nós vamos sim trazer muitas características que são dadas no direito comum como um todo, são conhecidas do direito já há muito tempo, nós só vamos colocar as características e os elementos tributários ali que precisam ser adaptados. Então, é assim que a gente acaba enxergando como tal. É nesse contexto que a gente acaba percebendo como funciona essa nossa vinculação também. E como se tudo isso não fosse suficiente, nós podemos ainda reconhecer que o Código Tributário, quando foi listar, inclusive manteve a nomenclatura que são dadas para as obrigações civis como um todo. Então, por exemplo, figuras de como pagamento, compensação, transação, remissão, dação em pagamento, isso não tem grandes distinções, pelo menos na estrutura do conceito básico em relação à questão tributária, se comparado com, claro, o restante do direito. Aquilo vem do Código Civil, vem não do Código Civil apenas de 2002, já era encontrado no Código Civil de passado e, efetivamente, quando o Código nasce lá nos anos 60, ele se inspira nessa realidade que já existia no direito civil. Claro que, repito, que nesse aspecto aqui, o que para a vida privada é muito decorrente da autonomia das vontade de cada um de nós, no caso tributário, essa vontade vai ser substituída efetivamente por meio de lei. Então, quando for depender de alguma vontade, nós vamos limitar os padrões legais e aí, claro, isso vai funcionar com base nos elementos legais. Agora, não significa dizer que a gente não pode, inclusive, fazer uma compreensão inspirada nos grandes elementos que são dados na teoria geral do direito. O que nós só vamos ter que guardar uma maior atenção é que, em determinados casos, o Código Tributário cria algumas outras figuras que são próprias da vida tributária. Ou seja, por exemplo, nós vamos falar sobre conversão do depósito em renda, decisões administrativas, essas já são específicas da vida tributária, na verdade específicas aí do que nós já conhecemos até como um todo. Então, quando pensarmos esse momento, claro que aqui a gente tem que ajudar a nossa compreensão para perceber o seguinte, que a inspiração do Código Tributário não foi uma invenção. Vou
Muito pelo contrário, foi trazido esse elemento aí de inspiração lá das obrigações privadas como todos, lá do direito civil. Nós fizemos isso de maneira muito óbvia. Agora, claro que essa importação tem que ser olhado, claro, com as características e preocupações tributárias. E vamos talvez ter uma maior atenção, até porque isso passa também pela cabeça dos nossos examinadores, para essas figuras que são típicas da vida tributária. Então, imaginem lá vocês que estivessem no lado oposto, que não estivessem aqui fazendo prova, que estivessem pensando em fazer, na verdade, uma indagação de provas, ser o lado examinador. Esse examinador, ele tende a fazer também esses reconhecimentos das características. Ele tende a reconhecer que, querendo ou não, em dado momento nós vamos encontrar na vida tributária como tal, algumas figuras que são reconhecidamente já tratadas e outras que são muito particularmente fixadas no campo das obrigações tributárias. Então, ele vai até tender a usar mais, por isso a minha preocupação, essas figuras que são próprias do direito tributário. Não que ele não reconheça as outras formas lá do direito como um todo, mas a gente acaba testemunhando que, até por uma questão de frequência, uso e emprego, existe aí sim uma maior absorção das nossas provas dessas figuras que são mais específicas ao direito tributário. Mas a gente, na verdade, só está fazendo aqui um cartão de visita, só está fazendo uma apresentação fundamental para a gente identificar que formas são essas. Então, já falando dessas nossas formas de extinção do crédito, a primeira e mais óbvia de todas é a figura do pagamento. Veja, nós tínhamos uma obrigação pecuniária, uma obrigação em dinheiro, a chamada obrigação principal. Essa obrigação em dinheiro, ela já tinha sido mensurada, quantificada e acertada pelos nossos padrões tributários de maneira muito clara, mediante a realização do lançamento. Então, nós já tínhamos, inclusive, quantificado de maneira formal isso. Então, eu tenho ali uma certeza de qual é o valor do tributo devido. O que vai pensar o nosso olhar tributário? Ele vai, na verdade, exigir que o pagamento seja a entrega por parte do contribuinte, do sujeito passivo, talvez dizendo melhor, que é o devedor da minha obrigação, a entrega dessa quantia em dinheiro. E não tem grandes mistérios. Na verdade, ele vai só reconhecer, por outro lado, o seguinte, que se o pagamento é uma situação um tanto quanto óbvia e natural e vai acontecer na nossa cotidiana prática tributária, por outro lado, esse pagamento é a figura que mais realmente acontece. Por outro lado, esse pagamento é a figura que mais se repete na vida tributária. E por ser a figura que mais se repete na vida tributária, acaba ganhando também alguns olhares que são próprios da vida tributária, que têm que ser reconhecidos. Então, o que vai acabar surgindo na nossa vida? É que o Código Tributário vai trazer, não satisfazendo com a referência no artigo 156, inciso 1º, existindo o pagamento, ele vai trazer no artigo 157 até o 163 algumas informações. Então, ele trata o pagamento como a figura que mais acaba acontecendo, que é realmente a figura que mais acaba acontecendo, e coloca, consequentemente, consequências nisso, muito preocupado com o olhar tributário. Então, vejam, a primeira coisa que ele vai dizer para todos nós é que, quando nós estivermos falando desse pagamento do tributo, especialmente pensando no tributo, isso não é afastado, informação do artigo 157, não é afastado, não é elidido pela imposição de penalidade. Imagina a vida mais simples de todas. Eu tenho lá uma situação tributária que, em tese, eu teria que pagar o nosso tributo, ali eu já seria submetido àquela obrigação de pagamento. Aí vem no meu relacionamento com a Fazenda Pública e o fisco vira para mim e fala assim, olha, além daquele tributo devido, eu estou descobrindo que você incorreu numa falta, incorreu numa infração e, consequentemente, eu vou lhe punir. Essa fixação de penalidade, essa imposição de penalidade, em nada afasta aquela minha obrigação de pagamento do tributo que já havia acontecido. É como o 157 está querendo dizer para a gente. Aqui, ó, a imposição de uma penalidade não ilide, não afasta, não exclui, não contamina, não tem nada a ver com aquela obrigação do tributo que anteriormente existiu. E se você, inclusive, quiser discutir essa penalidade, você pode discutir. Agora, não esqueça que o tributo já é devido. Então, ele está preocupado com aquelas ranços que as pessoas têm na vida, fala assim, não, peraí, vamos discutir isso aqui primeiro para satisfazer e regularizar toda a nossa situação como um todo. Não é por aí que a banda vai tocar, quer dizer, por mais que a penalidade também possa ser traduzida numa fixação, numa penalidade pecuniária e, portanto, numa obrigação chamada de principal, isso não contamina meu dever de pagar tributo, em nada mesmo. Então, a gente vai ter essa separação de maneira
bem evidente, bem preocupada no nosso contexto. É assim que nós temos que tocar o nosso relacionamento. E, além disso, além de dizer que essa imposição de penalidade em nada vai afastar a nossa obrigação tributária, ele vai, na sequência, ali no artigo 158, dizer que, olha, esse pagamento que não é afastado por nenhuma outra circunstância, ele não se presume. Não existe presunção de pagamento tributário. Não é porque se pagou uma cota de IPTU que eu vou presumir que você pagou as outras. Não é porque você pagou o IPTU desse ano que eu vou presumir que você pagou o IPTU do ano passado. Não é porque você pagou o IPTU que eu vou presumir que você pagou a taxa de lixo. O pagamento tributário nunca se presume. Não é porque você está pagando um ou outro tributo que eu vou presumir os demais. Não existe presunção de pagamento tributário. Vejam que importante disso é já para começar a fazer as distinções em relação ao pagamento que existe nas obrigações privadas como um todo. Porque nas obrigações privadas você tem vários momentos em que haverá presunções, mas na prática tributária sublinhará, não há presunção de pagamento. Nenhuma presunção de pagamento, como reza o artigo 158. E isso acaba tendo uma consequência muito clara para reconhecer que, se nós não estamos presumindo pagamento, imaginando aí a relação como ela tem que ser na vida pública mesmo. Eu tenho de um lado a fazenda pública procurando seus interesses, vamos admitir que ela está agindo presumidamente em nome de uma legitimidade, uma legalidade, como a gente sempre acredita. E do outro lado, um particular. A fazenda pública diz assim, olha, eu não estou encontrando o pagamento desse tributo. O particular fala assim, eu já paguei. Na verdade, como não há presunção, sobre quem vai recair o ônus de provar isso? E não há dúvida que é o devedor, o nosso sujeito passivo, nosso genericamente chamado de contribuinte. Porque se não se presume nada, isso significa dizer, portanto, que todo o dever de cumprimento estará na mão do contribuinte. É dele que eu espero a satisfação desse contexto. Então, nesse sentido, nesse olhar, nós vamos reconhecer que as nossas obrigações têm essa cara e dessa cara nós já encontramos ali as duas primeiras grandes informações tributárias. Sobre o pagamento, claro. O pagamento nunca afastado para fixação de penalidade e esse pagamento não presumido, esse pagamento não afastado por qualquer tipo de compreensão, por qualquer tipo de cenário presumidamente alegado, quer dizer, sempre tendo que ser demonstrado pelo particular. Então, isso já apresenta realmente a nossa cara fundamental sobre esse pagamento. E justamente em razão disso, na sequência, eu vou dar uma pulada, mas prometo que volto na sequência de artigos, o artigo 162 diz como eu quero que você pague. Olha, se você não é afastado, se você, por outro lado, não se presume nunca tendo pago, eu quero que você pague, claro, já que é um valor pecuniário, eu quero que você pague em dinheiro, em espécie. Mas aceito também que você possa usar cheque, eventualmente vale postal, quer dizer, isso lá mais na história. Acho mesmo que o cheque está desaparecendo com o tempo, né? Mas o cheque vale postal eram figuras que eram praticadas. O Vale Postal hoje cada vez menos em uso, mas ela também é uma forma de remessa de recursos e valendo da estrutura da empresa postal. E, consequentemente, isso aceitava-se no mecanismo de pagamento. É só o 162 falando de maneira bastante prática o que ele espera por ser entregue naquela quantia numerariamente identificada. O que é interessante mesmo desse 162 é que, por outro lado, ele admite algumas figuras, tipo, olha, além dessas que estão aqui, a lei pode vir a determinar outras, além desse cheque, dinheiro, etc. É uma listagem não taxativa, pode ser aberta por outras hipóteses. E, acima de tudo, a tecnologia vai responder se a gente vai inventar outras coisas parecidas com isso. Créditos, coisas parecidas com isso, créditos aí mais tecnológicos. Daí vai acabar sendo de grande utilidade, apesar do código lá nos anos 60 não ter sequer pensado sobre isso. Mas, de curiosa aplicação, esse 162 admite também que o nosso pagamento pode ser feito mediante o emprego de estampilhas, ou um papel já selado. Na verdade, estampilha é selo. E antes que alguém ache que isso não acontece, isso acontece bastante, diga-se de passagem, quer dizer, bastante também, uma certa dose de exagero da minha parte, mas acontece em alguns campos, assim, para dar um exemplo bem nacional, posso dar o exemplo de cigarro e algumas bebidas, em que você tem aquele selinho ali que se cola no maço de cigarro, na caixa de cigarro, ou em cima das rolhas e tampas de bebidas, aquilo se vocês olharem, está escrito ali, IPI, ou
ou aduana, dependendo de qual é o tributo que ele está querendo representar. Então, existe sim esse emprego das nossas estampilhas. As estampilhas são empregadas em alguns estados, especialmente, você tem nas taxas judiciárias, aí de cartórios, reconhecimento de firmas, autenticação de documentos, também o emprego desses selos, tudo feito na base das estampilhas. Então, o artigo 162 responde para todos nós sobre essa forma de realizar o pagamento. Ele diz que pagamento, cheque, dinheiro válido postal, estampilha, ou um papel solado, ou um processo mecânico. É claro que aí, desse 162, vendo que aqui a gente sintetizou essa lógica do 162, desse 162 nós vamos encontrar outras figuras também dele decorrentes. Como, por exemplo, perceber que se o crédito for pago mediante cheque, isso só se considera realmente extinto depois que houver o resgate pelo sacado, diz o parágrafo 2º do 62. Resgate pelo sacado significa o que nós, na vida cotidiana, chamamos de compensação do cheque. Não é simplesmente falar da entrega de um cheque, porque aquilo ali depende da instituição financeira, que é a depositária, o que vai ser a sacada, resgatar aqueles valores e, consequentemente, entregar o numerário à Fazenda Pública. Então, ele tem essas informações, como, por exemplo, nos parágrafos na sequência, ele vai falar, olha, quando a gente falar de cheque, ou mesmo outras formas, nós podemos, inclusive, reconhecer que existirá a necessidade de você, eventualmente, suportar garantias que a legislação do tributo vai trazer. E o código ele só apresentou, também não quis entrar em grandes detalhes, não. Mas vejam que, se daquelas duas primeiras informações do 157 e 158, ele falou sobre essa ótica do pagamento, 162 é muito mais concreto, de maneira muito mais precisa, vem estabelecendo para todos nós como fazer o pagamento tributário. Isso aqui acaba sendo importante. E para viabilizar esse como, ele vai dizer para todos nós na sequência o local de pagamento. Vejam, aí eu volto para os meus artigos pulados. Quando ele pensa o local, ele imagina que a legislação do tributo vai vir e trazer. Então, caberá à legislação do tributo estabelecer aí esse local de pagamento. Isso vai ser dado por essa legislação do tributo. O que não significa dizer que nós não podemos reconhecer também que dessa ótica ali, é claro que eu tenho que estabelecer um reconhecimento de um padrão geral. Quer dizer, se eu aposto, pense bem razoavelmente, olha, eu estou confiando que a legislação de cada tributo, código, estou confiando que a legislação de cada tributo diga qual é o local de pagamento. É ele que deve, dado que ele institui a obrigação, ele deve prever o local de pagamento. Agora, se não houver nenhuma disposição, eu tenho que estabelecer um local, tanto assim que vai aparecer no nosso 159, que esse local de pagamento é a repartição pública indicada, portanto, dentro do domicílio desse sujeito passivo. Então, eu sei que eu não vou sair do seu endereço domicílio, eu sei que eu vou respeitar uma lógica domiciliar, mas não espere que a Fazenda Pública chegue até você. Muito pelo contrário, o que ela está dizendo é o seguinte, olha, é você que tem que vir aqui na repartição, na autoridade administrativa, perante a estrutura da administração fazendária e fazer o pagamento. Quer dizer, claro que a expressão repartição pública é uma coisa velha, mas ainda assim a gente está entendendo que o que é dito por essa disposição do artigo 159 é que se nós estivermos pensando a lógica relacionada ao pagamento, você, claro, terá a certeza que a legislação vai te indicar o local onde você deve se dirigir para efetuar o pagamento. Muitas vezes, inclusive, ela te direciona e fala assim, já vai no banco direto e paga. Mas, de outra feita, ele tem que reconhecer também, ou pelo menos admite como tal, que eu terei a possibilidade também de ser direcionado, salvo alguma orientação em sentido contrário, para a própria repartição. Cuida lá de identificar qual é o espaço administrativo correspondente que versa sobre aquele tributo, e naquele sentido você acabará tendo uma certeza de que ali existirá um local também onde você deve cumprir a sua obrigação. Então, nesse sentido, o artigo 159 está querendo estabelecer mecanismos para viabilizar esse pagamento. Está querendo identificar, olha, você já sabe qual é a forma de pagamento, e eu vou te dizer o local de pagamento. E já que eu estou lhe dizendo o local de pagamento, eu vou também lhe definir o tempo. E no final das contas, claro, de novo, pensem com a cabeça do Código Tributário. Ele é um código feito 50 anos atrás, praticamente, e esses 50 anos atrás, esse código, efetivamente, ele
sabia que teria que cuidar de vários tributos e ele, obviamente, não vai entrar no detalhe de cada um. Na verdade, o que ele vai acabar cuidando, o que ele vai acabar reconhecendo como tal? Ele vai ter a certeza que dessa amplitude maior, ele vai acabar tendo a possibilidade de reconhecer e, na verdade, fixando a possibilidade para que a legislação de cada tributo diga o tempo de pagamento. Até porque imaginem o que é um IPTU comparado com o imposto de renda, o que são as contribuições previdenciárias cotidianas com um eventual imposto de transmissão causa-morte. Então, são tributos muito diferentes na sua sistemática. Então, legislação de cada tributo está na sua conta. É você que tem que estabelecer as regras para o pagamento. Inclusive, já com a autorização de você conceder eventuais descontos. Vejam lá, o 160 do nosso Código Tributário diz isso. A legislação de cada tributo. É você que deve falar sobre essas formas de pagamento. Agora, dentro disso, se você quiser garantir a oferta de descontos para fim de pagamentos antecipados, por exemplo, ilustrem nacionalmente, IPTU e IPVA, isso é muito comum. Não sei se no seu município, no seu estado, necessariamente tem isso. Porque nós aqui do LAC, como temos uma abrangência nacional, nós temos o dever de pensar nacionalmente. Mas posso garantir a todos que se em um ou outro município não acontece, em um outro estado não acontece, a tradição praticamente já consolidada de IPTU e IPVA olha, aceitar pagamento em cotas. Por outro lado, se você pagar integralmente, como o pessoal chama, pagou à vista, tem lá um descontinho de 5, 10, 30, 40. Aí a legislação de tributo é que tem que estabelecer cada uma dessas coisas. Então, o Código está confiando que o normatizador de cada tributo venha trazer sobre tudo isso, é o que ele vai falar no artigo 160. Agora, claro que esse 160 também imagina um padrão geral, dizendo o seguinte, olha, se ninguém falar nada, se não houver nenhuma norma tributária estabelecendo para aquele tributo qual é o tempo de pagamento, você já vai saber que esse tributo há de ser pago em 30 dias a partir do momento que ele recebeu a notificação do lançamento correspondente. Então, vejam como o Código Tributário confia em determinados assuntos para a legislação de cada tributo, mas também para evitar problemas, ele diz o seguinte, olha, se nada for dito, eu vou ter um padrão. Até porque o Código Tributário tem essa vocação de ser norma geral. Então, por isso, o artigo 160 diz, se nada for disciplinado, haverá o pagamento esperado dentro desse prazo de 30 dias contados aí do momento em que nós somos devidamente notificados. É assim que ele enxerga essa lógica relacionada ao tempo de pagamento. É assim que nós temos que tratar como tal. E, diante dessa realidade, vejam que eu já sei como pagar, onde pagar, quando pagar, quer dizer, eu já tenho toda a disciplina que verse sobre o pagamento. E, nesse sentido, se o sujeito passivo, o devedor, não cumprir isso pontualmente, meu amigo, aí você já está tendo que suportar as consequências do atraso. Ou seja, se você não pagar pontualmente, você já está em mora. Aí mora. E uma mora automática, uma mora que independe de qualquer coisa. Não espere que eu vá te notificar de novo, porque no final das contas você já tinha toda uma disciplina organizada e estruturada no Código Tributário para dizer como você tem que pagar. Então, a mora independe de o atraso, a inadimplemento por parte do sujeito passivo, independe, portanto, agora de qualquer outro tipo de informação, independe de qualquer outro tipo de interpelação, notificação ou qualquer comunicação que eu faça ao devedor. Na verdade, esse devedor, de maneira muito sensível, ele já está completamente atrasado por todos nós. Ele já está suportando ali, agora, um dever muito claro. E, consequentemente, nós já sabemos, de maneira bem evidente, agora que você tem que suportar as consequências. Tradicionalmente, o direito brasileiro prevê multas sobre esse atraso, mas o nosso Código Tributário até diz o seguinte, olha, pensar multa que tem que estar na lei de cada tributo. Nós sempre falamos isso. Lembre-se da nossa aula sobre a legislação tributária. A fixação das penalidades é matéria de lei, inclusive a fixação da penalidade pelo atraso. Agora, se eu, de certa forma, confio que o legislador de cada tributo aí traga as suas próprias multas para falar sobre o seu atraso, nesse artigo 161 que fala sobre essa mora, ele vai dizer que, como isso independe de qualquer tipo de notificação, independe de qualquer tipo de interpelação, se ninguém falar nada, eu já tenho uma multa de 1%, ou perdão, já tenho um juros, de 1% ao mês. Então, é claro que
Todos nós sabemos que o governo federal há muito tempo falou assim, olha, eu no meus tributos quero usar a Selic, um estado, um município, outro pode adotar um outro mecanismo diferente, mas ele está dizendo nesse artigo 61 que, olha, claro que é papel de cada legislador, de cada tributo, definir qual é o percentual, o tamanho do juros aplicável. Agora, se você, legislador, não fala nada, o Código Tributário tem uma norma geral para todos nós. Ou seja, o Código Tributário tem uma norma geral de 1% ao mês. Isso para fins de juros. E, claro, não pensem que o nosso examinador vai querer que você conheça, a não ser, claro, que você vai fazer uma prova onde a parte da legislação de determinado tributo vai buscar isso. Mas não pense que o examinador vai querer que você conheça, nos tributos federais é Selic, no tributo do estado Z é o percentual W, isso não é importante para nós. O que é importante e o que vai ser abordado nas provas tributárias mesmo é exatamente esse patamar, esses percentuais, esses critérios, esses padrões que estão estruturados no Código Tributário. Então, nós temos que saber que o Código Tributário admite que normas de cada tributo possam falar sobre local, tempo e a consequência do não pagamento, mas especialmente dentro do Código Tributário, ele sabe que, havendo omissão desse legislador específico, o local de pagamento é na repartição, o tempo de pagamento é em 30 dias, e se você não cumprir esse pagamento pontualmente, você já vai ter um juros de mora de 1% ao mês. É assim que o Código Tributário estabelece como tal. Então, de maneira muito precisa, ele vem ali do artigo 157 e seguinte, falando dessas consequências acerca do pagamento. E já que estamos falando dessa consequência acerca do pagamento, pensou ainda o nosso CTN, uma hipótese bastante rara, mas uma hipótese que eventualmente pode vir à tona. Imaginem, portanto, que eu tenha mais de um devedor, ou melhor, um único devedor, com mais de uma obrigação tributária. Então, eu vou falar na primeira pessoa, inclusive para simplificar a compreensão de todos nós. O nosso olhar é pensar o seguinte, vamos até limpar aqui, deixa eu tentar imaginar, olha, sou eu aqui o devedor, o devedor LAC, que, como na minha qualidade de contribuinte, tenho lá vários tributos para pagar. Então, eu tenho que pagar o imposto de renda da pessoa jurídica, eu tenho que pagar o imposto de renda retido na fonte dos meus empregados, eu tenho que pagar o ITR, afinal de contas, eu lá que sou um grande proprietário de terras no centro-oeste do país, eu tenho que pagar IPI, porque vocês não sabem, mas eu acabo também caracterizando ali como industrial, e assim eu vou imaginando vários tributos devidos por essa maravilhosa empresa. Vejam que eu tive cuidado de imaginar tributos, vamos colocar aqui também uma taxazinha qualquer, ou uma contribuição de melhoria. Eu estou pensando vários tributos de uma única pessoa, um único contribuinte, é um só contribuinte, e vamos imaginar que todos esses nossos tributos aqui sejam todos devidos a um único credor. Que, no meu exemplo bem evidente, aqui, observem que eu caminhei para imaginar todos os tributos devidos com a União Federal. Isso só para simplificar o nosso raciocínio. Porque, efetivamente, claro, o que eu devo reconhecer é que se você tiver uma dívida federal, uma dívida estadual, são credores bem diferentes e eles vão ter disciplinas bem diferentes. Eu, quando mandar o dinheiro para um, eu estou claramente mandando dinheiro para um, não estou mandando dinheiro para outro. Agora, imaginem que, nesse cenário, eu, contribuinte LAC, mando para a Receita Federal e falo assim, Receita, toma aí uma quantidade de tanto de dinheiro. Sem identificar, é raro, mas acontece, sem identificar a que tributo se refere. Então, nesse momento é que a gente vai parar e pensar o seguinte, bom, se você tem um único devedor, com um único credor, mas com várias dívidas tributárias, não havendo a identificação de como você vai resolver tudo isso, você tem que estabelecer padrões muito claros para saber, peraí, esse dinheiro aqui serve para quitar qual tributo? Então, isso nós usamos um belo nome, chamamos isso de imputação de pagamento, ou como nós inevitavelmente vamos definir uma ordem. Isso é, na verdade, chamada da ordem de imputação e que parte desse pressuposto.
é mais de um sujeito passivo, um único sujeito passivo, com mais de uma dívida em relação ao mesmo credor. O padrão é esse, tem que ser o mesmo sujeito passivo com a mesma pessoa credora. E nesse padrão, quer dizer, eu estou imaginando aquele único contribuinte com várias dívidas tributárias, no meu exemplo, com várias dívidas tributárias com a União, e aí eu vou sair para esses padrões do artigo 63 com essa ordem de imputação. O que ele sugere para mim? Uma ordem sequencial, dizendo de maneira minimamente clara que eu vou ter que, nesse contexto, primeiro entender que aquele ali são valores que devem servir para pagar os tributos por obrigação própria, para depois pagar os casos de responsabilidade. Significando dizer o seguinte, olha, se você mandou dinheiro e é o dinheiro do imposto de renda, peraí, mas aqui tinha imposto de renda você, pessoa jurídica, e imposto de renda você teve nas fontes dos empregados. Não disse que se era, então, primeiro os tributos dele, para depois entender que você está pagando os tributos alheios. Então, primeiro os tributos em que a pessoa funciona como contribuinte e depois para entender os tributos que ela vai funcionar como responsável. Então, a separação inicial, o primeiro critério, o primeiro elemento divisor vai suportar os tributos na condição de obrigação própria para depois chegar à condição de responsável. Primeiro você tem que quitar ou cumprir ali, naquele dinheiro não identificado, todos os tributos que são por obrigação própria para depois chegar nos tributos que são decorrentes da ideia da responsabilidade tributária. Você tem vários tributos na qualidade de contribuinte? Então tá bom, aí eu vou partir das formas tributárias. Primeiro a contribuição de melhoria, depois a taxa e por fim os impostos. Então, numa visão conta prestacional, primeiro a contribuição de melhoria, depois as taxas e por fim os impostos. A sequência é procurando ali a ordem da nossa conta prestação. Então, pela conta-prestação, você primeiro tem que suportar a contribuição de melhoria, até porque, nesse caso, o poder público já gastou dinheiro, precisa ser ressarcido, aí entendido em grandes aspas. Depois vem a questão das taxas, que tem o mesmo padrão, mas é mais fácil porque ela é diluída como serviço, e por fim os impostos, que não tem conta-prestação nenhuma. Então vejam que eu vou adotando critérios sucessivos, e nessa sucessão eu só vou caindo para os elementos seguintes, na medida que eu passo pelos fatores anteriores. Então, se você tivesse dois tributos, um por obrigação própria, um por responsabilidade, separava no item primeiro. Não, como você tinha vários impostos por obrigação própria, então você vai caminhando, e como foram vários impostos, eu tenho que olhar os mais antigos. Vejo que o meu terceiro fator é procurar ali os mais antigos, aqueles que têm risco de prescrever primeiro. Quanto mais antigo for, mais rápido ele tende a prescrever. Então, aqui separando, mas observe, como terceiro fator, se eu estou precisando fazer uma classificação, e nesse terceiro fator eu vou reconhecer que os mais antigos vão ser pagos primeiros, salientando que isso eu só vou usar como padrão se, claro, tiver passado pelos critérios anteriores. Então, a visão vai nesse sentido. Cogita, inclusive, o nosso código, observe lá no nosso 163, dele ter, inclusive, vários tributos por obrigação própria, vários impostos, todos constituídos e, portanto, prescrevendo ao mesmo tempo. Raríssimo, mas ele admite que se você precisar desempatar finalmente, os montantes devem ser considerados, e aí também ele procura o favorecimento da Fazenda Pública, o de maior valor. Maior valor. Então, observem que ele vai falar na ordem crescente do período prescricional, a preocupação ali do crescimento da prescrição, quanto mais rápido tiver para prescrever, pior, e portanto, mais eu tenho que me preocupar com isso, e também ele vai falar, finalmente, como último critério de separação, o de maior valor. Então, o nosso artigo 63, isso é relativamente comum nas estruturas jurídicas em geral. Ele se preocupa com esse reconhecimento de você ter vários tributos, todos esses vários tributos, eventualmente separados ali com uma identificação muito clara, e a princípio as pessoas vão lá e vão pagando as suas dívidas sem maiores rigores. Agora, vai chegar um determinado momento que pode ser que surja ali uma determinada quantidade de recursos que não indique que tributo é aquele. E aí ele sabe como ele deve separar isso. Ou caso até, imaginem, por exemplo, que uma empresa está mal das pernas, está lá no processo de intervenção qualquer do governo,
governo, e aí naquela intervenção, tem várias dívidas tributárias. Tá bom, qual é? Veja, várias dívidas tributárias vencidas, qual que o sujeito paga primeiro? Como tem um processo de intervenção para evitar discricionalidade, subjetivismo, ele fala assim, não, então vamos ter essa ordem necessária para fixar a nossa imputação. É como se fosse um padrão geral para quando você saia do dia a dia do regular pagamento das coisas. Insisto isso, porque, vejam, nos meus tributos, nas minhas obrigações, pensem lá, ninguém vai dizer para você, olha, só paga o IPTU depois você pagar a taxa. Isso não existe. Agora, no dia a dia cotidiano das pessoas, talvez essas ordens não sejam necessárias, mas o nosso 163 reconheceu que, em alguns cenários, quando você sai dessa trivialidade do cotidiano das nossas práticas financeiras, talvez seja necessário verificar esses cumprimentos de obrigações diversas. Então, assim, nós vamos identificar essa forma aqui estabelecida pelo 163. É o que nós chamamos de ordem de imputação ou imputação de pagamento, é só um padrão. Fiquem tranquilos, porque o nosso examinador tende a perguntar isso de uma maneira muito objetiva. Tende a perguntar se você conhece esses critérios legais do artigo 163. Se você lembra da sucessão dos critérios legais. Então, não é um pedido para ninguém decorar nada, mas é um pedido de atenção, sim, porque nas provas o que a gente acaba testemunhando é um olhar bem mais atento, bem mais minucioso desses patamares aqui. Consequentemente, a gente já sabe aí como deve ser a preocupação do olhar sobre o artigo 163. Fiquemos todos com essa preocupação, por favor, acreditem que ele não é nem muito frequente, mas quando vem o sujeito está querendo que você conheça a sequência de dispositivos. Até não tende a pegar e construir tradicionalmente, olha, você tem aqui essas várias dívidas, me diz aí qual imputa primeiro e qual não imputa primeiro. Não tende a entrar num grande exemplo de construir um balanço de um devedor com várias obrigações, mas balanços ou não, a gente sabe que essas coisas podem ser também aparecentes aí nas nossas provas. Então, fiquemos atentos, fiquemos cuidadosos para que isso acabe aparecendo como tal também dentro dessa realidade. Combinado? Fica ligado nisso. E com isso a gente fecha as regras de pagamento. Vejam, pagamento era só a primeira causa de extinção, mas a primeira que mais acontece, portanto, aquela que o Código Tributário mais falou. Só que, se a gente percebeu que do artigo 157 até o artigo 163 ele falou bem de pagamento, nós precisamos voltar para a listagem do artigo 156, porque lá naquela listagem do artigo 156 ele vai transar como segunda causa de extinção das nossas obrigações a compensação. Na verdade, um encontro de contas. Eu sou credor de devedores recíprocos. Na verdade, eu devo a Fazenda Pública me deve. E aí, na perspectiva de que se eu tenho que pagar ela e ela tem que me pagar, por que nós não paremos logo e fazemos já um encontro desses valores? Em vez de eu pagar ela e ela me pagar, em vez de eu suportar esse ônus, ela também tem que sair. Vamos fechar a conta. Eu te devo quanto? 100? Você me deve 80? Então, peraí, deixa eu te dar só de 20. Posso fazer isso de maneira parcial ou total? Na verdade, a compensação como forma, ela é o mecanismo mais natural, em que você reconhece, em que determinada pessoa tem lá uma dívida, mas ele também tem a receber. Então, para evitar ônus reciprocamente considerado, você faz esse encontro recíproco de contas. É claro que, quando a gente pensa nesse sentido, todo mundo pode imaginar assim, poxa, mas eu dever tributo à Fazenda Pública é muito fácil da gente identificar. O que ela me deve para a gente falar nisso? Vejam, pode ser, se imaginarmos exemplos federais, pode ser uma restituição do imposto de renda que ela me deve. Pode ser num tributo que eu tenha pago indevidamente, e aí eu quero, em vez de ficar recebendo de volta, porque a gente já não compensa quantas obrigações tributárias que eu tenho. Pode ser até que a gente tenha valores não tributários, fora da vida tributária. Ela me desapropriou um bem, tem que me pagar uma indenização. Por que eu não posso compensar essa minha indenização com o tributo? Na verdade, o porquê de tudo isso, a resposta vai estar aqui, no artigo 170, quando ele vem imaginando uma informação mínima sobre a compensação, ele fala o seguinte, olha, vamos fazer uma lei para regulamentar tudo isso? Na verdade, imagine que, como nós tínhamos dito anteriormente, que alguns casos que são tipicamente das obrigações em geral, satisfeitas pelas vontades de cada um de nós, no caso da vida tributária, você vai acabar tendo isso decorrente de uma disposição legal. Então, a lei vai chegar e fala o seguinte, olha,
E aí, vamos criar um mecanismo para dizer como essa compensação funciona? Então, a lei trata. A lei. Até porque se eu vou poder compensar imposto de renda com imposto de renda, ou indenização com outro tributo, sei lá, o que eu posso compensar com o quê? É necessário que a gente saia de qualquer tipo de discricionalidade, conveniência, oportunidade, ou quem sabe até uma arbitrariedade da autoridade administrativa, e a lei cuide. A grande informação do artigo 170 é essa. A lei, nas condições e limites em que fixar, pode autorizar a autoridade administrativa a celebrar compensação de créditos tributários com os créditos vencidos e vincendos, e assim vamos nós. Vejam, é claro que ele está falando, eu tenho que ter uma certeza de que esse legislador vai se preocupar com que crédito é esse que a Fazenda deve a particular, porque o crédito tributário é todo protegido e nós sabemos que o que eu devo à Fazenda Pública tem muito um olhar claro. Agora, deixa eu enxergar o que é isso que a Fazenda Pública te deve. Até por isso ele está pedindo para ser regulamentado por lei. E nesse ponto, quando eu estou falando de ser regulamentado por lei, entendam que o regulamentado por lei é exatamente imaginar que cada ente político tem que tratar isso dentro das suas realidades. A União Federal vai ter sua norma de compensação, cada estado, cada município pode ter a sua norma de compensação. O fundamental é que cada ente político diga qual é o seu padrão, qual é o seu critério. Então, disse o Código Tributário, olha, eu reconheço que essas coisas aconteçam, eu sei que essas coisas podem acontecer. Agora, dessas coisas que podem acontecer, de outro lado, cabe a cada ente político entrar no detalhe. Então, a minha informação sobre compensação é que ela é uma forma de extinção do crédito tributário. E essa informação de compensação depende, por outro lado, de uma lei de cada ente político, para que entre no detalhe e diga como funciona no estado X, Y, Z ou no município ABC. Então, é isso que a gente deve esperar desse contexto. E como dizia eu antes, vejam como o Código Tributário aqui foi lá beber na ótica da nosso direito civil. Olha o Código Civil, estou me permitindo aqui, não é uma aula de direito civil, claro, estou me permitindo aqui reproduzir um artigo que vem do Código Civil que explica, inclusive, a figura de compensação e até permitiu ao Código Tributário falar menos. O Código Tributário não precisa entrar em detalhe, porque eu já sei como essas coisas vão funcionar, eu já sei o conceito de compensação. Duas pessoas forem ao mesmo tempo, credores e devedores uma das outras. Então, eu sou o A que devo o B me deve. Compensa. Vejam que o Código Tributário não traz um conceito de compensação. E por que não traz? Porque, como dizia eu no início da nossa aula, ele não precisa. Lá no direito civil existe esse conceito e a gente sabe disso tradicionalmente. O que eu tenho que reconhecer é que se, de um lado, se eu estou pensando aqui, um B, que é um particular, um contribuinte qualquer, do outro lado eu tenho aqui a minha fazenda pública. Essa fazenda pública não tem vontades de quem quer que seja, porque a vontade do particular, eu quero compensar, é uma decorrência da vontade dele. Agora, essa disposição aqui, claro, é o momento que a gente vai depender daquela lei do artigo 170. Então, e aí, galera, gostou da super aula do professor Irapuan Beltrão? Então, olha só. Então, se você quer continuar assistindo essa videoaula e as outras aulas do curso, do módulo do professor Irapuan, Direito Tributário, que nesse momento nós temos 28 horas, eu convido você a conhecer nosso site e se matricular no nosso curso. O professor Irapuan é um grande professor, um grande profissional. Ele já ministra essa disciplina há algum tempo. Eu garanto para vocês que é um professor aí renomado. E esse módulo de Direito Tributário irá te preparar para qualquer concurso, para de qualquer banca, você pode ter certeza. É um curso, não é um curso superficial, é um curso de altíssimo nível do grande professor Irapuan Beltrão. O valor do investimento, acreditem, apenas R$60. R$60, 60 dias de acesso, R$1 por dia. Você pode ter certeza que é o melhor custo-benefício do mercado. Tá certo, meus amigos? Então venha estudar conosco, que eu tenho certeza que não irá se arrepender. Um forte abraço e fique com Deus. Tchau, tchau. Clique lá.